Fala meu querido, fala minha querida, maravilha? Vamos dar continuidade agora, a gente vai falar sobre dois aspectos bem importantes. Primeiro, conceituar bem bonitinho o que é estratégia, para que não fique na sua mente avulso. E depois falar da principal ferramenta que a gente tem quando a gente fala de matriz, quando a gente fala de estratégia, que é a matriz SWOT, certo? Eu digo para você, Marco, se eu tiver 5 minutos para estudar administração antes de uma prova, estuda a matriz SWOT, certo? Se for CESP mesmo, a chance de cair uma matriz SWOT é enorme. Então a gente garante aí pelo menos uma questão de administração. Então é um tipo de conteúdo que aparece bastante nas provas, certo? Vamos começar falando de estratégia e depois a gente deixa a parte final aí, uma boa parte da nossa aula, para falar sobre matriz SWOT. A estratégia, como eu disse para vocês, é este destino lá no nível estratégico que vai fazer com que a gente alcance o nosso futuro desejado proposto pela nossa visão estratégica, certo? Então isso é estratégia, né? A estratégia do grego. Existem duas formas de enxergar a estratégia. Isso às vezes aparece em prova. Chandler e Porter. Chandler vai dizer que a estratégia, a noção de estratégia dele é essa determinação de objetivos e cursos de ação. Enquanto Porter vai dizer que a gente chama de estratégia essas posições que a organização faz, que a organização detém. Ai, Marco, não entendi. Estratégias de posicionamento de mercado. Este é o que mais aparece em prova, é o entendimento de Porter, certo? Porter vai dizer que estratégia é um posicionamento que eu adoto no meu mercado. É através deste caminho que eu chego. Então isso é uma estratégia, uma posição de mercado. Em relação a essa estratégia, você tem a principal ferramenta para perceber qual estratégia você deve ter, que é a matriz SWOT. Bom, primeiramente na matriz SWOT, olha para ela ali no seu material, dá uma olhada. Eu não falei ainda isso, né? Mas o canal, ele hoje propõe um estabelecimento diferente dessa nossa relação. Então você pode baixar aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, todos os slides que eu estou usando desde a primeira aula, né? Eu não falei isso, falo só na apresentação isso, mas você pode baixar todos os materiais, todos os slides desde a primeira aula, imprime, coloca ali, manda para o amigo, faz o que você quiser, certo? Desde que reconheça que o slide é meu, né? Não vai usar para ti, né? Não vai... Já fiquei sabendo de gente que coloca dizendo que só troca um nomezinho embaixo. Mas vamos lá, galera. Então, o foco aí pode usar o material. Então, dá uma olhadinha na sua matriz SWOT, na sua análise FOFA, análise FFOA, que é a análise SWOT. E você vai perceber que ela tem o cruzamento do ambiente interno com o ambiente externo. Então, a matriz SWOT é uma matriz de análise prescritiva, o que significa dizer que ela prescreve um comportamento a partir do cruzamento de 4 variáveis. 2 variáveis do ambiente interno, 2 variáveis do ambiente externo. O que é ambiente interno? Coloque aí no seu material. Ambiente interno é tudo aquilo que influencia o negócio da organização e a organização tem poder de controle. De novo, ambiente interno é tudo aquilo que influencia o negócio da organização e a organização tem poder de controle. O que é ambiente externo? Ambiente externo é tudo aquilo que influencia o negócio da organização, porém a organização não tem poder de controle. Tudo aquilo que influencia o negócio da organização e a organização não tem poder de controle, isso é o ambiente externo, certo? Marco, o que é o ambiente interno, o que é o ambiente externo, o que influencia, o que não influencia? Aí a gente tem esses elementos. No ambiente interno, vocês vão ter elementos que influenciam positivamente, pontos fortes, e elementos que influenciam negativamente, pontos fracos. No ambiente externo, a mesma coisa, elementos que influenciam positivamente, oportunidades, e elementos que influenciam negativamente, ameaças. O que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é oportunidade, o que é ameaça, depende da organização. Exemplo, vamos supor que eu tenho uma banca de camelô, certo? E aí eu vou pegar a valorização do dólar em relação ao real. Então nós temos um elemento aqui.
dólar vale mais do que o real. Para uma banca de camelô, dólar vale mais do que o real? É ambiente interno ou externo? Ambiente externo, influencia o negócio da organização, mas eu não tenho poder de controle, certo? O camelô não tem poder de controle sobre a cotação monetária. Perfeito. Agora, dólar vale mais do que o real e esse camelô importa, compra em dólar e vende em real. Oportunidade ou ameaça? Dólar mais valorizado em relação ao real. Ameaça, certo? Ameaça. Por quê? Eu estou vendendo em real, porém o meu material eu estou comprando em dólar. Então eu estou pagando mais caro do que a moeda da qual eu vendo. Agora vamos supor que eu seja uma exportadora, certo? Já que está na moda, né? Vamos pensar numa dessas empresas de frango aí que a gente tem aqui no oeste catarinense. Várias empresas de frango que exportam frango, mandam para fora do país frango. Então, eu opero em real, eu pago os meus fornecedores em real, mas eu recebo em dólar. Eu recebo em dólar. Oportunidade ou ameaça? Oportunidade, porque eu estou recebendo num dinheiro que é mais valorizado do que o dinheiro para o qual eu gasto para os meus insumos do dia a dia. Então, o que é oportunidade, o que é ameaça depende de organização para organização, mas a matriz sempre se comporta dessa forma. Vamos para a matriz. Vamos supor, eu gosto de utilizar um exemplo que ele costuma ser bem fácil do concurseiro lembrar. Ambiente interno são todas aquelas matérias que você sabe e não sabe. Percebe? Matérias que você sabe e o que você não sabe influenciam na sua prova, então influenciam no resultado da sua organização, você, mas você tem controle sobre, você pode aumentar a sua proficiência em qualquer matéria, basta você bunda na cadeira e estudar, certo? Agora, ambiente externo seriam as questões que a banca propõe para você dentro de uma prova. Por quê? Influenciam no seu negócio, né? Influenciam no seu desempenho, mas você não tem controle sobre, você não sabe que tipo de questões vão aparecer. Então você pega no ambiente interno matérias que você sabe, matérias que você não sabe. Você pega no ambiente externo questões difíceis e questões fáceis. Matérias que você sabe, forças, pontos fortes. Matérias que você não sabe, pontos fracos, fraquezas. Questões difíceis, ameaças. Questões fáceis, oportunidades. Estamos entendidos? Maravilha. Então vamos, a título de exemplo, estabelecer a partir dessa regra o comportamento da matriz SWOT. Vamos lá. Então a gente está aqui falando de ponto fraco. Pensa numa matéria que você não sabe. Numa matéria que você não sabe. Uma matéria que concurseiro via de regra tem dificuldade. Informática. Então pensa lá em informática, certo? Pegou uma questão difícil de informática. Qual a sua estratégia? Não zerar. Então a estratégia da organização aqui seria sobrevivência. Sobrevivência significa dizer desinvestimento, diminuição do tamanho da organização e tudo mais, certo? Então, primeira estratégia, quando um ponto fraco cruza uma ameaça, estratégia de sobrevivência. Agora, esse mesmo ponto fraco, essa mesma ameaça aqui, ela vai cruzar um ponto forte da organização, uma matéria que você sabe. Uma matéria que você sabe bem é a administração, professor Marco Ferrari aí, vai te ajudar a alcançar esse ponto forte. Se você pega uma questão difícil de administração, você tem a estratégia de manutenção. Por quê? Você sempre vai 80% bem na prova de administração, mesmo com questões difíceis, você tira 80%. Manutenção da estratégia da organização. Mantenha a organização, trabalha com ela do jeito que ela está. Certo? Estratégia de manutenção. Agora vamos para as oportunidades, questões fáceis. Questões fáceis de informática, então oportunidade cruzando um ponto fraco, é uma oportunidade de crescimento, ou seja, as fases iniciais da evolução organizacional. Então, você tira 3 de 10, a sua chance é de crescer sua nota, tirar 6 de 10. Agora, questões fáceis de administração, do seu ponto forte, aí você tem estratégias de desenvolvimento, evolução, estágios finais da evolução empresarial. Desenvolvimento significa dizer você pegar e quebrar a banca. Você tira 80, você pode tirar 10, gabaritar. É isso que acontece no desenvolvimento, certo? Bom,
Importante você perceber aqui no desenvolvimento é que eu também posso chamar de alavancagem. Desenvolvimento também pode ser chamado de alavancagem. A banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, utiliza essa expressão. Certo? E aí você tem as 4 estratégias: estratégia de crescimento, desenvolvimento, sobrevivência e manutenção. É isso que a matriz SWOT propõe pra gente. Pegar os cruzamentos de acordo com o ambiente interno e de acordo com o ambiente externo e propor cruzamentos que seriam as estratégias da organização. Esses cruzamentos são propostas de estratégia que a organização deveria atuar. Maravilha, meus queridos? Peço bastante atenção nessa análise SWOT, nessa ferramenta de análise SWOT. Se você não viu, se você não entendeu, leia o material, veja o vídeo de novo, fique à vontade, você pode ver quantas vezes você quiser, pelo amor de Deus, quem sou eu para proibir isso? Então, preste bastante atenção, é um conteúdo que quando eu falo de prova, quando eu falo de planejamento estratégico caindo numa prova, eu preciso entender essa matriz SWOT, este cruzamento de ambiente interno com ambiente externo. Essa análise, ela tem por intenção perceber a posição da organização em relação às suas ameaças e oportunidades, perceber também quais são as forças e quais são as fraquezas organizacionais, para que a partir disso ela possa estabelecer um posicionamento nesse mercado. Uma posição de sobrevivência, uma posição de manutenção, uma posição de crescimento ou desenvolvimento. Perceba que para cada uma das posições eu tenho uma estratégia. Então, via de regra, no contexto geral, você vai ter um rol de estratégias de sobrevivência, um rol de estratégias de manutenção, um rol de estratégias de crescimento e um rol de estratégias de desenvolvimento. Cuidado com a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento eu tenho um ponto fraco, logo eu tenho um desempenho abaixo da média e quero aumentar esse meu desempenho. Quando eu falo de desenvolvimento eu tenho um ponto forte, certo? Logo eu já tenho um desempenho interessante, eu simplesmente vou incrementar esse desempenho que já é interessante. Eu peço que você tenha essa atenção, é importante que você faça essa diferenciação, certo? Maravilha, meu. Até mais. Tchau, tchau.